Josué 6:4. Na verdade, eu não estou indo para a academia para ficar bombado, né, irmão? Nem quando eu tinha 15 anos eu tinha essa ideia. Agora já não faz nem sentido. E nada contra quem gosta e quem quer, nada contra, nada contra. O problema é fortalecer a musculatura. Eu fiquei pesado, sem força nas pernas, o joelho estava doendo, cartilagem machucada, menisco machucado. Aí o médico falou: vai para academia, vai para academia. E aí eu estou indo. Agora, você sabe o que eu descobri lá na academia, ô Pedrinho? Você sabe? Que a mulherada, elas enrolam nós. Daniel, verdade. Deus tratou comigo. Ele falou: a mulherada fica enrolando os homens e os homens caem na delas. Falei: mas o que é isso, Deus? Ele falou: preste atenção. Que ela pega, ela fala para você assim: vai lá, pega a sacola que tem um saco de arroz, com 5 quilos de arroz e 2 saquinhos de feijão. 5 com 2 dá quanto? Ela fala: está pesado. Aí eu estava olhando elas fazendo exercício lá, 80 quilos. Eu com uma barrinha assim de 2 quilos, quase fazendo cocô na calça, e a moça com 80 quilos. Falei: mas Deus me trouxe aqui para revelar essas coisas aí. Essas irmãs não enrolam nós mais não. Diga amém, irmão. Amém, isso, pronto. Josué 6:4. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Continua falando com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Terceiro dia da nossa conversa da queda das muralhas. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Bom, nós já começamos essa conversa, estamos no terceiro dia. Já vimos algumas coisas importantes. Por exemplo, vimos que Jericó estava completamente fechada no versículo 1. Vamos no versículo 1, Vitor? Assim a gente vai conversando e revisando. Isso nós falamos, dificuldade. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema. A Bíblia diz que Jericó estava completamente fechado. Não importa o tamanho do problema. O verso de número 2 diz assim, o Senhor entregou nas nossas mãos Jericó, o rei, os homens de guerra. Então não importa o tamanho do problema, Deus coloca nas nossas mãos. Aí nós vimos também no verso 2, então o Senhor disse a Josué. Quem? Disse para quem? O Josué falou com o povo daí. E aí eu acho interessante, inclusive, que por esses dias eu conversava, uma pessoa me procurou, falou: pastor, eu tenho uma questão a ser resolvida, familiar, só que eu estou na dúvida, não sei como se resolve essa questão. Trabalho com uma pessoa que também é cristã, vai numa outra denominação, e a pessoa me orientou a fazer de um jeito, Valdete. Só que ela falou para mim: faça desse jeito. E eu falei: eu vou conversar com o meu pastor. E vou perguntar para o meu pastor o que ele acha do assunto. Aliás, até hoje de manhã, até a irmã Maria me procurou e falou: quero ouvir o que o meu pastor tem para me orientar. Aí essa pessoa falou para mim, então a colega de trabalho me orientou a fazer de um jeito, mas eu falei: vou perguntar para o meu pastor. E ali a gente conversou, e tendo conversado, eu dei a orientação e disse: olha, vai por esse caminho, que Deus vai te abençoar, e ora por essa pessoa que está querendo ajudar, mas não está sabendo como ajudar, porque provavelmente também não está sendo instruída da maneira mais acertada. Então, é importante aqui, então o Senhor disse para Josué: Deus vai falar com você, e Ele vai falar com você através da minha vida.
através da vida dos músicos, através da vida dos outros pastores que ministram, que conversam com você, que fazem a leitura do texto, como, por exemplo, os diáconos. Nós temos que ter essa referência espiritual, é importante. É importante. Então, a referência espiritual sua deve ser o seu pastor. Falamos disso já, não vou recapitular tudo, só estou pontuando. Aí, no verso de número 3, nós falamos do quê? Marche, quantas vezes? Uma. Primeiro, nós falamos marche, não falamos senta, não falamos deita, nem descansa, falamos marche. Segundo, nós falamos marcha quantas vezes? Uma, é um pouco de cada vez. Não deixa a ansiedade tomar conta da sua vida e você querer resolver tudo de uma vez só. Já falamos disso, não vou ficar falando tudo de novo. Ó. Marche uma vez ao redor da cidade. Falamos de não ficar cortando volta do problema. Falamos de marchar em volta da cidade, ou seja, o problema que tem que ser resolvido, ele será resolvido. E aí falou do tempo, 6 dias. Quantos dias? Verso 3 fala disso daí. Então tem dia para começar, mas também tem dia para terminar. E aí tudo quanto é projeto na nossa vida deve de ir por essa normativa aí. Ó. O projeto tem um dia para começar, mas também ele deve ter um dia para terminar. Falamos disso já. Pronto. Eu queria tanto ouvir mais falar sobre isso. PR. Marcão Bombo. Vai lá. Essas reflexões estão todas no YouTube. Eu não sou inscrito no canal. Se inscreve, irmão. Se inscreve, irmão. Vai lá, se inscreve. É de graça. Se inscreve. Tá? E aí você acompanha todas as reflexões. Pronto. Chega de conversa. Já vimos que Josué estava diante de um povo que estava em direção à promessa. Mas até chegar na promessa tem alguém soprou, obstáculos. Então, o que eu faço, pastor? Na hora do obstáculo, eu desisto, eu desanimo, eu volto, jogo a toalha para o alto. O que eu faço? Na hora do obstáculo, nós encaramos o obstáculo debaixo da unção de Deus que está sobre a nossa vida. Pronto. Agora a gente vai falar do versículo 4. 7, quantos? Verso 4 diz, 7. Por que 7, pastor? Porque 7 é o número de Deus. Sem Deus nós não vamos para lugar nenhum. Sem Deus nós não tentamos fazer nada. Sem Deus nós nem nos atrevemos. Então 7, porque 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Então quando fala aqui 7, nós vamos lembrar disso daí. 7, porque Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí ele fala assim, 7 sacerdotes. E aí nós temos que fazer uma outra parada e pensar. No Antigo Testamento nós vamos ver isso com maior clareza. Haviam os reis, que eram homens estabelecidos por Deus para cuidar de um grupo de pessoas, cuidar de uma determinada localização geográfica. Então os reis, eles, falando de uma maneira simplória, né, irmão? Mas os reis faziam isso, cuidavam, gerenciavam, administravam pessoas. O reino administrava uma determinada localidade. Aí nós temos registrado na Bíblia que no Antigo Testamento também tinham os profetas. E os profetas, eles faziam o quê? Eles falavam com o povo da parte de Deus. Então, quando Deus tinha algo para falar com o povo, Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. E além dos reis e dos profetas, tinham os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que falavam com Deus da parte do povo. Então, tudo que o povo precisava colocar diante de Deus e colocava em sacrifícios, era o sacerdote que ia lá e apresentava o sacrifício. Falando de uma maneira muito resumida, muito simplificada, porém prática. Era isso, e é assim que acontecia.
O sacerdote, ele entrava no Santos dos Santos para apresentar a Deus a petição do povo, né? O pedido de perdão pelos pecados. Ele entrava com algumas... Tem tradução que vai dizer romãs, na verdade é sinos. Ele tinha sinos pendurados na cintura, amarrado numa corda, num barbante, e o corpo dele também amarrado num barbante. Por quê? Enquanto ele ia apresentar o sacrifício, se Deus não aceitasse o sacrifício do povo, quem morria? O sacerdote. É interessante, né? Você já pensou, irmão? O povo apresentava um sacrifício que não agradava a Deus. Aí o sacerdote, quando ele ia fazer a expiação diante de Deus, Deus falava assim: eu não gostei, eu não aceito, esse sacrifício não valeu. Aí o sacerdote morria. Meu Deus, interessante que o sacerdote, quando ele morria, ele parava de fazer barulho, porque com o sino amarrado, você vê, eu vou para cá, eu vou para lá, se eu estou com o sino, imagine, qualquer dia eu vou arrumar uns par de sino para ficar amarrar aqui, só para não deixar você dormir, tá bom? Aí imagina o sacerdote ia para lá, ia para cá, o sino batendo, né? E de repente parou o sino. Se o sino parou, significa o quê? O sacerdote morreu. Morreu, então ninguém podia entrar lá para tirar, porque se entrasse, morria também. Pegava e puxava pela corda, e assim trazia o corpo do sacerdote para fora. Interessante que a Bíblia ensina para nós que Jesus, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é um profeta, mas além de rei e profeta, Jesus é o nosso sumo sacerdote, que parece que diz a Bíblia, morreu por nós. Parece que o nosso sacrifício não foi a nossa oferta, a nossa vida, parece que não foi suficiente para que o nosso sacerdote não morresse. Só para pensar, coisa para a gente pensar. Então, aqui o texto diz assim, 7 sacerdotes, ou seja, 7 homens que, vamos lá? 7 homens que falem com Deus. Quando fala de homem que fala com Deus, nós estamos pensando em pessoas que... Só que está muito fraquinho, irmão. Quem não jantou? Deixa eu ver. Quem já jantou? Quem não jantou? A maioria. Vou mandar uma mensagem para a Marcinha, falar para ela pôr mais macarrão na panela lá. Espera aí. Vai ter sopa hoje de novo, hein? Estou ficando com cara de sopa, não estou? Ela aprendeu a fazer sopa agora, é só sopa. Pipoca e sopa que tem lá em casa. Ainda bem que ela não está ouvindo. Então, primeiro ponto para a gente pensar. Nós estamos falando de uma muralha que vai por terra. Uma muralha que vai para o chão. Mas nós estamos olhando antes do fato acontecer. E já conversamos das muralhas também, né? O que pode representar muralha na vida de uma pessoa? É a falta do perdão. Uma muralha que tem que cair por terra. É o pecado, que é uma muralha que tem que cair por terra. O medo, a dúvida, uma muralha que tem que cair por terra. Costumes que vêm do bisavô, que passou para o avô, que passou para o pai, que passou para a pessoa, né? Tradição religiosa e assim por diante. Muralhas que tem que cair por terra. Então, toda pessoa que quer ver uma muralha cair por terra, ela precisa prestar atenção na lição de hoje. Primeiro, sem Deus não dá. Segundo, precisa ser uma pessoa que ora. Lição de casa, irmão. Tem que orar. Ai, eu não gosto muito de orar, sabe, pastor? Então, ora sem gostar mesmo. Você não precisa gostar de orar. Você precisa orar. Se você não gosta, não tem problema. Mas ore.
com quem que eu estava conversando? Com o Hermínio. Hermínio, o que ele é seu? Deise? Padrasto da Deise. Ele viu eu voltando e falou: ei, está fazendo uma caminhada? Falei: não estou caminhando nada. Estou voltando lá da academia. Você gosta? Não, eu não gosto. Não gosto. Não estou fazendo porque eu gosto. Estou fazendo porque eu preciso. É verdade. E não é pecado fazer sem gostar. Eu gosto. Gosto de pizza, x-egg. Essas coisas que eu gosto. Mas tudo bem, estou fazendo. Então ele perguntou: você gosta? Não gosto. Mas estou fazendo porque o médico mandou. E aí, está ajudando? Já percebo alguma diferença. Ainda não está 100%, mas vai ficar, diga amém. Eita, amém, estranho. Então, primeiro, 7, por quê? Porque sem Deus não dá. Segundo, sacerdote, por quê? Porque a pessoa precisa ser pessoa que fala com Deus, pessoa que procura ter intimidade com Deus, pessoa que procura ter comunhão com Deus, pessoa que procura se relacionar com Deus. Nós não podemos ser aquela pessoa que não conhece e não quer saber de conhecer a Deus. Pelo contrário, nós estamos juntos aqui, irmão. Toda quarta você está aqui, aos domingos você está aqui, às sextas-feiras nós oramos junto, sábado de manhã oramos junto. Nós vamos procurando ajudar a igreja a desenvolver a vida de oração. Não é só na hora do aperto, porque tem gente que só busca a Deus na hora do aperto. É na hora do aperto, é na hora que as coisas estão boas, é na hora que as coisas estão tranquilas. É conversar com Deus. Oração é falar com Deus, é relacionar com Deus. E isso é lição de discipulado. A pessoa, ela fala com Deus, ela conversa. Então, 7 sacerdotes. E levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro. Uma trombeta de chifre de carneiro. A trombeta, ela servia para emitir um som. A trombeta, ela vai representar o nosso louvor. A trombeta vai representar o som agradável que deve sair da nossa boca, irmão. Pessoa que quer ver a muralha cair por terra tem que aprender a ter sempre na boca uma palavra de louvor. Essa desgraça, não aguento mais. Tem gente que reclama de tudo. Falei domingo e nos 3 cultos, falei da irmã Rosiane que partiu, foi para a glória, mas com a luta que ela enfrentava, com a dificuldade que ela passava, toda vez que você conversava com ela, ela estava sorrindo e ela não reclamava da vida. Ela estava dando sempre para Deus a glória. Falamos disso domingo. Agora está aqui o texto mostrando. O sacerdote, ele deve estar com a trombeta de chifre, de carneiro, com outras palavras. O louvor não pode faltar. O louvor não pode faltar. Irmão, irmã, louvar é reconhecer que Deus faz, que Deus fez e que Deus continuará fazendo. Coloca sempre uma palavra de louvor nos seus lábios. Se você é daquelas pessoas que gosta de reclamar, irmão, em nome de Jesus, procura trabalhar a disciplina para trocar a reclamação por uma ação acompanhada de louvor. Fale para quem está pertinho de você: louvor, louvar, reconhecer que Deus faz. A muralha ainda estava, mas o Senhor já estava trabalhando. Aquela muralha tinha os dias, as horas, os minutos e os segundos contados. Imagina se Deus fala para o Josué: Josué, pega aí alguém para ir à frente. Pega aí alguém. Não tem problema, Deus, tem uns aí que ficam reclamando, eu vou pôr eles para ficar dando volta aí para cansar eles. Pode ser esses daí mesmo. Pega esses que só reclamam da vida. A muralha estava em pé até hoje. Até hoje. Deus falou: não. Você vai selecionar no dedo o tipo de gente que vai à frente na vitória. Deve ser gente que, primeiro de tudo,
fala com Deus, gente que ora. Segundo lugar, gente que, independente da dificuldade, tem sempre na boca uma palavra de louvor, de gratidão, de adoração. Ai, meu marido é um burro de sapatão. Irmã, abençoe seu marido. Mesmo que seu marido seja complicado. Que tem uns maridos complicados, não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Irmão, abençoe a sua esposa. Mesmo que a sua esposa seja aquelas mulher complicada. Tem mulher complicada, não tem? Ei, pastor, minha mulher vai beliscar eu aqui. Deixe que ela belisque, não tem problema. Talvez até você está do lado de uma mulher complicada agora, não tem problema. Está todo mundo ouvindo a mesma conversa. A mesma conversa. Você vai liberar a palavra da bênção, vai liberar a palavra da vitória. As crianças foram embora para a sala de aula. Antes delas irem para a sala de aula, nós liberamos a palavra da vitória sobre eles. E é assim que nós devemos de fazer sempre, todo dia. Todo dia. É fácil, pastor? Não, não é. Não é. Mas na nossa boca deve ter sempre um novo cântico de louvor, de gratidão a Deus. Aí, então nós já vimos 7, porque sem Deus não dá. 7 é o número da perfeição, 7 é o número de Deus. Sacerdote, porque é gente que ora. Aí nós vimos trombeta, porque tem que ter louvor, tem que ter a adoração, a exaltação àquele que vive e reina. E agora, para finalizar a nossa conversa, à frente da arca, 7 sacerdotes levarão, cada um uma trombeta de chifre de carneiro, à frente da arca. Esses sacerdotes, eles vão puxando a fila, Deus representado na arca vai os acompanhando, os protegendo, os livrando de todo mal. Deus vai confirmando a vitória que será sacramentada na vida de todos eles. É assim que nós devemos andar, irmão. A muralha, ela pode estar em pé hoje, mas ela vai cair. Aí eu e você, nós devemos de olhar o todo da conversa. Quem é que vai pôr a muralha por terra? Quem? Deus. Mas a preparação, Vanderlei e os demais pastores estávamos na reunião ontem, né, Vander? Ontem. O pastor Toninho falou do milagre, falou da importância do milagre, da preparação para o milagre. O milagre, quem é que opera o milagre, irmão? É Deus. Mas e nós? Nós devemos de estar preparado e pronto, aguardando o milagre. Você vai olhar, você vai ver a instrução. É instrução para que o povo possa desfrutar do que Deus tem para eles. A pessoa, ela está preparada, ela está atenta, ela está vigilante. A pessoa está, pera lá, eu estou com uma dificuldade na minha casa, no meu casamento, com meu filho, com a minha filha, com a empresa, com a vida financeira, na saúde, estou com uma dificuldade, mas eu sei em quem eu estou crendo. E essa dificuldade, ela vai cair por terra. Que Deus te abençoe, irmão, te guarde, te proteja. Pega essa palavra para hoje. Essa é a porção para hoje. Deus junto, na frente e para trás. Gente orando, música exaltando aquele que vive e aquele que reina. E Deus vai confirmar a vitória. Vamos ficar em pé. Agora é hora de orar. Agora é hora de orar. De buscar em Deus a direção para a sua vida. Pastor, eu não tenho o papel da campanha. É só dar um sinal com a mão. As diaconisas, elas vão até você e vão entregar um papel. Você não pode deixar de participar da campanha, irmão. É uma campanha. Então faz a campanha, faz o voto. Estar aqui. Hoje é o terceiro dia. Faltam 4. Se é o terceiro para 7, falta 4. Vem, tem muita palavra, tem muita instrução. É instrução por dia a dia, por dia a dia. É importante nós estarmos instruídos.
A Bíblia diz: o meu povo perece porque não conhece. Quando falta conhecimento, tem dificuldade. Quando falta conhecimento, tem derrota. Quando falta conhecimento, tem vergonha, humilhação e assim por diante. Tá bom? Todos receberam o material? Tem alguém que ainda não recebeu e quer receber o material? Então vamos orar. Fale com Deus agora. Coloca diante de Deus aí a sua vida. Coloca diante de Deus a sua causa, a sua questão. Nós vamos fazer essa oração e depois nós vamos fazer as orações costumeiras da quarta-feira. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã que está nesse momento colocando diante de Ti, ó Pai, o terceiro dia dessa campanha. A muralha, ela vai cair por terra. Ela não vai ficar em pé, de jeito nenhum. Não tem como ela ficar em pé, porque o Senhor está no controle da situação. Eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã, eu libero a palavra da vitória sobre todos, em nome de Jesus. Diga amém.